like Enoch, who built the pyramids that we believe. E como Enoque, que construiu as pirâmides, And the capstone never was put on top of them because the headstone was rejected. e a pedra de coroa nunca foi colocada sobre elas, porque a pedra angular foi rejeitada. And we take it out not as doctrine, but as to understand, just for the church here, that these E tomamos isso agora, não como doutrina, mas para entender só para a igreja aqui, que estes, God makes himself perfect in three. Deus se faz perfeito em três. He makes himself perfect in Father, Son, Holy Ghost, three offices of one God. Ele se faz perfeito no Pai, Filho e Espírito Santo, três ofícios de um Deus. He makes himself perfect in justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, come perfect works of grace. Ele se faz perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Vem perfeitas obras de graça. He makes himself perfected in three comings. Ele se aperfeiçoou em três vindas. First time to redeem his bride, second time to receive his bride, third time in the millennium with his bride. A primeira vez para redimir a sua noiva, a segunda vez para receber a sua noiva, a terceira vez no milênio com a sua noiva. And everything is perfected in threes. E tudo é aperfeiçoado em três. And 7 is the worship number of God. E 7 é o número de adoração de Deus. God is worshipped in 7, completed. Deus é adorado em 7, completado. Now, perfected and completed. Agora aperfeiçoado e completado. And the strange thing was, not to bring this in, but just to show you, E o estranho foi que, não para começar a falar disto, mas só para mostrar-lhe. the last deer that I got had 5 points on one side and 3 on the other. See, grace and perfection. O último servo que cacei tinha 5 pontas de um lado e 3 do outro. Está vendo? Graça e perfeição. Now, notice on this Christ, God wrote 3 Bibles. Agora note nisto que Cristo, Deus escreveu 3 Bíblias. The first Bible was in the sky called the Zodiac. A primeira Bíblia estava no céu, chamado Zodíaco. Now, if you don't know the book of Job, just forget about it. All because Job is the one who explains it. Agora, se você não conhece o livro de Jó, simplesmente esqueça isso, porque é Jó quem explica isso. How that he looked up and he named those things in the sky. Como ele olhava para cima e dava nome àquelas coisas do céu. And notice in the Zodiac, what did it start off with? E note no Zodíaco com o que começou. The first thing in the Zodiac is the Virgin. A primeira coisa no Zodíaco é a Virgem. The last thing in the Zodiac is Leo the Lion. A última coisa no Zodíaco é o leão. The first coming of Christ through the Virgin, the second coming, Leo the Lion of the tribe of Judah. A primeira vinda de Cristo através da Virgem, a segunda vinda, o leão da tribo de Judá. Then Enoch completed in his day, or back in that day, a pyramid. Então Enoque completou em seu dia, ou lá naquele dia, a pirâmide. And it was Amém. Uma boa noite no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele continue nos abençoando em mais essa reunião. Vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que tem nos dado, ó Deus, de estar em Tua casa para Te adorar, ó Pai. Te pedimos perdão das nossas falhas, ó Pai. Que o Senhor possa receber a nossa adoração nessa noite. Que nós possamos sair daqui mais fortes, mais alimentados com a Tua palavra. E que possamos nos crescer na estatura do varão perfeito, ó Deus. Nós entregamos a vida de cada um em Tuas mãos. Que o Senhor possa, com aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa, que no próximo culto, ter a oportunidade de estar juntos aqui para Te adorar, Pai. Nós entregamos esse culto em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Senhor.
Amém. Nós vamos cantar o hino de número 81. 81. Segura nas mãos de Jesus. Se às vezes os problemas da vida parecem insolúveis, Acho que é esse. Obra Santa. É só o nome dessa obra. Estamos sobre
Boa noite, irmãos. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez nesta noite. Aqui é um pedido, não está escrito que é pedido de oração, mas né? Marlene Pereira. E nós vamos orar. Se você tem um pedido, coloque diante de Deus nesta noite. E Deus, Ele te abençoa. Ele te cura, Ele te liberta. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, estamos agradecidos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Em primeiro lugar, pela salvação, que é o mais importante, mas também o Senhor tem nos curado, o Senhor tem nos abençoado, e nós estamos crendo que vamos ser mais abençoados nesta noite, Pai. Toma cada pedido nas Tuas mãos, Senhor, cura os enfermos, liberta, Senhor, os oprimidos, dê alegria àquele que está triste, ó Pai. Renova o ânimo em cada um de nós nesta noite, pois nós queremos voltar melhores para nossos lares, Senhor. Que a unção do Espírito Santo esteja sobre o pregador, e esteja sobre nós que vamos ouvir a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor com as nossas ofertas. Um ser tão poderoso que vem como um vento impetuoso. Este ser mudou me dando paz e alegria, pois quando eu estava perdida, este ser me deu a razão para viver. Este ser chora quando eu choro, se alegra quando eu me alegro, quando estou triste. Este ser é o meu consolo, traz de volta o sorriso dos meus lábios, pois quando eu estava só,
este ser se tornou minha companhia. Sim, sim, Ele é o Espírito Santo que me deu uma nova razão pra viver. Sim, sim, Ele é o Espírito Santo que me deu uma nova razão pra viver. Ebenezer, graças a Deus, temos um motivo e uma razão para viver. Coisa maravilhosa, né? Em Manaus, a irmã Sueli Souza, na Fazenda Santana, irmão Geraldo, Selma, Tiago, Alusca, Ezequiel, em Catalão, irmã Ana Paula e seus filhos. A fazenda próximo de Bonfinópolis, irmão Rodrigo Cardoso, naturalmente a família, né? Irmão André Luiz e família, também no município de Vianópolis. Irmã Elaine, Ariel, Ana Clara e Ana Lara. Tem Ana com fartura lá. Vamos ver se vai achar Elcana para todo mundo, né? Aqui em Leopoldo de Bulhões, a irmã Elaine está de resguardo. E mais 12 conexão não notificada, né? A irmã Noemi, que não está vindo mais nos cultos de quinta-feira, naturalmente está ouvindo a Noemi de Oliveira. Se você tivesse vindo, você ia ver a irmã mãe da Aline, vocês se conhecem? Luciene, né? Luciene, ainda bem que teve alguém que me ajudou a lembrar o nome dela, né? Mas Luciene é importante, faz almoço especial para o pastor Wilson, chama o pastor Wilson, não chama o pastor Ivaldo, né? Eu estou sabendo disso, que coisa boa, né? Mas se chamasse o pastor Ivaldo também não ia? O pastor Ivaldo é custoso para aceitar esse convite, viu? Mas tá bom. Deus abençoe, irmã Luciene, pela sua presença. E também a sobrinha da irmã Neide, a Milene. Eu falo ela de Milena, ela é Milene. Eu falei, é por causa do milênio, por isso você chama Milene? Então, seu nome já está indicando que estamos indo para o milênio. Né? Então, fica de pé aí, para todo mundo ver o tanto que você é bonita. Aí, ó, que moça simpática. Mas novinha, viu, rapaz? Fica quieto. Deus abençoe, obrigado. Mais alguém visitante? Só os nossos mesmos de sempre, né? Hoje, nós temos uma visita especial hoje. É o pastor William, lá de Ulia Alves, que mora em Caldas Novas. Ele não é de Caldas Novas, ele só mora lá. É pastor em Caldas Novas, em Pires do Rio. A igreja de Pires do Rio ficou muito bem amparada pelo pastor William, que é genro do pastor Paulo Cardoso. Outro dia eu estive lá em Caldas Novas, e eu estou assim com a vontade, se eu conseguisse aquele DVD, porque no pendrive parece que eu não consegui uma coisa nítida, sabe? É de um culto que nós tivemos lá que estava fazendo, o pastor William estava fazendo 15 anos de casado. 15 anos, aniversário de 15 anos de casado.
E eles renovaram os votos, casar de novo, mas ficou bonito. Nossa, que coisa linda. Que coisa linda casar de novo, né? E eles fizeram isso diante da igreja, e os irmãos, a igreja ficou muito feliz com aquele acontecimento, né? E lembrando de 15 anos atrás, quando eles entraram por esses corredores aqui, né? Dessa igreja. E hoje Deus tem agraciado ele com 2 filhas. Vocês podem ficar de pé, irmã Esther Lúcia? Hoje já tem uma que dormiu. Ainda não, né? Natane, Nayane e Natane. Nayane é mais velha, né, pastor William? Fica de pé aí para nós ver. Anda. Vai. Eita. Aí. Olha para mim, Natane. Ah, olha que é linda mesmo, viu? Todas as 2, né? A Nayane já está do tamanhozinho da mãe. Olha lá. Talvez 1 centímetro abaixo só. Muito bem, Deus abençoe, obrigado, sejam bem-vindos. E é bom ter eles conosco nesta noite. O pastor William vai pregar a palavra para nós nesta noite. A escritura que ele vai usar não veio nenhuma vez ali no vídeo ainda. Mas é assim, né? A gente dá a escritura para... Já apareceu? Eu não tinha visto. Então, me desculpe aí pelo atraso de vocês terem anunciado a Escritura. Então, está ali, ó, Provérbios 18, verso 10. Pastor William Alves. E vamos para o refúgio. Refúgio. Você está precisando de refúgio? Eu estou. Eu estou precisando de refúgio. Então, vamos para o refúgio. Somente crer, tudo é possível. E vocês na conexão aí, um abraço fraternal a todos, eu acabei intertindo com outras coisas depois, mas um abraço fraternal a todos, Deus os abençoe, e vamos ser abençoados juntos. Essas 23 conexões que não foram notificadas, um abraço fraternal também para vocês. E, naturalmente, minha mãe, minha irmã e minha sobrinha estão também participando desse culto lá em Goiânia. Deus abençoe a mamãe, a Maria Helena, minha irmã, e minha sobrinha Eliane. Um abraço fraternal. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Grandioso Deus, nosso Pai, que está nos céus, por Tua graça e misericórdia, nós chegamos aqui. E que a unção que descia sobre a barba de Arão possa mais uma vez nos envolver, Pai. Que possamos sair daqui descansados, guardados, ajudados, animados, curados, fortalecidos pelo poder da Tua palavra, que continua viva em nossos corações. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Boa noite, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor continue abençoando essa igreja, que tem um significado para nós, juntamente com o seu pastor, sua família, seu ministério. Ele talvez não sabe a consideração e o significado do seu ministério para nós e para a igreja hoje em Caldas Novas, né? Os irmãos ficaram muito maravilhados com a última visita do Senhor. Com todas, né? Agora ficou mais perto, Caldas Novas de Morrinhos, aliás, de Bulhões, né? Ficou bem mais perto.
Primeiro era difícil o pastor Ivaldo ir lá, mas agora facilitou bastante. Logo ele vai lá. Pena que não tem jeito de fazer transmissão, né? De lá para cá, né? Ainda, né? Um dia pode ter. Nós vamos ler a Escritura, Provérbios, capítulo 18, verso 10. Só um minutinho. Você sabia que se nós tivermos um pequeno aparelho aqui, nós podemos ir lá e transmitir pela nossa página de lá para cá, para todo... O mundo vai ficando pequeno, né? Mas isso é muito bom, né? Muito bom. Deus abençoe também os que estão nos ouvindo e vendo pela internet. Deus vos abençoe. Vamos ler a Escritura. Torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Amém. Assentai-vos, que o Senhor possa continuar nos abençoando. Nós vamos falar sobre refúgio, baseado na mensagem do profeta de Deus para essa era, deixando escapar a pressão. Eu vou usar apenas esta mensagem, deixando escapar a pressão. A parte final do parágrafo 28, o profeta nos diz assim: eu não posso amar a Cristo até que primeiro eu ame seu povo. Bem, eu tenho que amar seu povo. Então, se amo seu povo, então eu o amo. E então eu quero ser como ele foi. Eu quero tomar seus objetivos, tornar seus objetivos os mesmos objetivos que ele teve e que seja sempre tentando fazer bem, ajudar alguém. E vendo esse dia em que vivemos e sabendo que esta igreja tem um grande pastor, agora eu não digo isso com bajulação, eu digo isso de meu coração. Se eu dissesse qualquer coisa diferente, eu seria um hipócrita. Eu creio que essa igreja tem um pastor que permaneceria na verdade, não obstante o que vem ou vai. Eu creio nisso, esta é minha confiança em meu pai. Aqui está meu filho. Essa é a minha confiança, o irmão Brando está dizendo, em meu filho, referindo ao irmão Nevo. E eu creio nisso, e ele é um destemido, tão destemido quanto pode ser. E eu creio que ele seja um homem honrável, santo, enviado de Deus, com um ministério para esse último dia. E ele prega a mesma porção da palavra que eu prego, que é de Gênesis a Apocalipse, exatamente da forma que está escrito. E eu gosto disso, nenhum compromisso, apenas permanece exatamente com a palavra, e eu gosto disso. E vocês gostam também? Amém. De permanecermos na palavra? De ouvirmos a palavra? Mas então eu pensei, com um homem assim, para eu entrar através de seu púlpito, ainda um homem jovem, o que eu poderia dizer que ajudasse sua congregação? Porque esse é o motivo que ele quis que eu subisse. Ele é um pastor e ele está vigiando sua ovelha. Está aqui uma característica do pastor, ele vigia suas ovelhas. E ele poderia pensar que talvez agora, como que para mudar um pouco, deve haver algo para ajudar seu povo. E ele está interessado em você. E ele está interessado em seu bem-estar. Dia e noite, ele irá a qualquer tempo, a qualquer lugar, ajudar, fazer qualquer coisa que ele possa. Bem, este é um real servo de Deus. E como ele disse, ele me importunou, ou me aborreceu, ou me importunou algo, ele não faz isso. E isso me faz amá-lo muito mais quando ele continua pedindo, pois eu gosto disso, pois ele tem confiança. Isso mostra, ele não me traria diante de suas ovelhas se eu pensasse em feri-las.
Não, nenhum pastor faria isso, porque ele pensaria que eu faria o que estivesse correto. E isso é um grande privilégio que ele me dá quando ele me pede para vir. E eu gosto de seus objetivos que perseverem até que aconteçam. Este é um homem de fé e eu gosto disso. Assim, então, eu pensei, o que poderia eu falar a essa congregação? E eu pensei, bem, eles provavelmente estão treinados em tudo, sem dúvida. Mas existe uma pressão hoje sobre o povo. Um abraço ao pastor o Valber Marinho, em Taguatinga, DF. Deus abençoe, pastor Valber Marinho. Mas existe uma pressão sobre o povo hoje. O pastor Ivaldo também está mandando um abraço para o senhor. Mas existe uma pressão sobre o povo hoje. E essa pressão não tem deixado ninguém fora dela. Se você é um cristão, você está vivendo sob pressão. Aqueles que não são cristãos também estão vivendo sob pressão. Se é um bebezinho, ele já está sofrendo pressão. No ventre ele já começa a sofrer pressão. Se é um idoso, ele também está sofrendo pressão. Não existe nenhuma pessoa hoje que está vivendo nesse mundo sobre a face da terra que não está sofrendo algum tipo de pressão. E essa pressão não tem limite ou quaisquer linhas denominacionais. Ela não tem linha de idade. Ela não tem nenhum respeito de pessoa. Ela está sobre o jovem e o idoso, bom e mau, está sobre todos, pressão. Mas há um refúgio para os filhos de Deus. Por isso que você foi mergulhado, sepultado em nome do Senhor Jesus Cristo. E desde então você tem conseguido um lugar para aliviar as pressões que vêm sobre você. E quando você vem aqui às quintas-feiras, você sofre um alívio de pressão. O que seria da panela de pressão se não existisse válvula de alívio, de segurança? Ela explodiria. E eu penso que alguns aqui já tiveram essa experiência de explodir uma panela em sua cozinha. Não é brincadeira, não. Estraga o fogão, estraga telhado e suja as paredes. E é assim que o mundo está. Eles estão explodindo, as pessoas do mundo. Mas você que tem Cristo, que tem o seu nome em sua vida, então você tem um refúgio. Nós temos isso. A mensagem do profeta é um refúgio para cada cristão nessa era de pressão. Onde nós estaríamos? O que seria de nós se não fosse esse refúgio para nós abrigarmos? Nós estamos vivendo numa era neurótica, tensão nervosa, todos estão correndo aqui, indo ali, indo para uma parte. Isso é simplesmente para esse tipo de era. E eu sei que esta igreja seria contaminada com isso, como toda a parte está contaminada com isso. O tabernáculo está contaminado com isso, todos os lugares, o mundo inteiro. De repente algum irmão diz, mas por que eu sofro essas pressões, sendo que eu aceitei o Senhor Jesus? Mas você tem uma coisa que o mundo não tem, nós temos uma esperança. O profeta disse que todos sofrem, mas o cristão sofre com uma esperança. Que um dia nós estaremos no arrebatamento, nós seremos transformados, nós estaremos com Ele, e Ele vai transformar a terra para nós habitarmos nela sem pressão. Amém. Sem o dedo de Satanás, sem sua sujeira, sem sua programação demoníaca, diabólica. É um dia de pressão. Apressam, e esperam. Às vezes você sai atrasado e aí quer ganhar o tempo, apressa. Outro dia eu saí assim para o culto, e aí estava pertinho já de Pires do Rio, aí a Blitz me parou lá.
que está arrumando a estrada, e tive que esperar. Até o momento que eles abriram a cancela para nos deixar passar. E é assim, em tudo. No trânsito, às vezes sai cantando pneu, lá na frente ele tem que esperar o tempo do sinaleiro. Corre, corre e depois espera. Dirige a 90 milhas por hora e então chega em casa para jantar, espera 2 horas. A companheira não fez a janta. Ah, mas eu estou com fome. Ah, mas eu também estou correndo demais. Eu estava arrumando a casa, eu estava lavando roupa, eu estava cuidando dos meninos, eu estava corrigindo as tarefas. Eu ainda não tive tempo. Você vai ter que esperar, ou então você vai ter que ir lá para a beirada do fogão fazer. Tem que esperar até o jantar ficar pronto, isso é certo, esta é a hora. E naquela correria e rapidez, isso coloca você numa tensão nervosa. A esposa diz alguma coisa um pouquinho contrária, você quer soltar-se, mau humor, o marido diz alguma coisinha, você bate seu pé e lhe diz para ir para a sala. Tudo isso é por causa da era que estamos vivendo, veem? Agora, marido, eu não quero nenhuma palavra com você, vai para fora. Será que já teve alguma irmã que fez isso, hein? Ou será que já teve alguma que nunca fez? Querido, agora não, eu queria que você estivesse longe, né? Principalmente se você fica muito em casa, você corre esse risco, meu irmão. Esposa, eu estou tão nervoso, vem, porque o que há, vem, tudo isto junto, essa tensão aumentando. Então, e os resultados disso? Está fazendo alguma coisa errada e agindo fora do lugar, isso é certo. Agora, isso fará o pobre agir daquela maneira. Será que é só o pobre? Mombrana diz, fará o pobre, isso fará com que a classe média haja daquela maneira. Isso fará com que o rico haja daquela maneira. Que às vezes o pobre pensa assim, não, a vida do rico é tão boa, né? Mas às vezes o rico sofre muito mais tensão e pressão do que você. O rico trabalha muito mais, porque ele tem que manter aquela posição, ele tem que vigiar para o outro não tomar o que é dele. Às vezes seu problema é 100 reais, o do rico é 1 milhão. Às vezes você fica preocupado, como que eu vou fazer com isso? E aquilo gera essa tensão, essa pressão sobre você, mas e o rico? Então não tem ninguém sem pressão, sem sofrer pressão. Isso fará com que o errado haja daquela maneira. Isso fará com que o muito bom haja daquela maneira. Isso fará com que o bom haja daquela maneira, porque isso é tensão, vapor formando. E a panela de pressão é um exemplo muito comum para nós, mas tem irmã que às vezes fica querendo tirar o vapor na água. Cuidado, viu? Vapor provoca pressão, pressão explode. Às vezes a melhor coisa, às vezes, é a gente parar um pouquinho. É fazer uma reflexão. Às vezes a gente quer resolver os problemas muito rápido. Mas na frente que nessa mensagem o profeta conta que ele foi caçar com um índio e de repente ele estava dizendo, vamos índio muito devagar, vamos. E aí o índio disse para ele, você está muito apressado. E o índio não estava conseguindo andar com o profeta, ele estava ofegante ali. Ele disse, homem branco não sabe caçar. Anda muito rápido. Aí o profeta disse, mas a caça, o alce está lá. Ele disse, calma, ela nasceu lá, ele vive lá, ele mora lá, ele não vai embora não. Você dá 9 passos para olhar uma vez. Índio não. Índio dá 1 passo, olha 9.
A maioria dos problemas que nós entramos é porque nós não fazemos uma observação, não olhamos antes de dar um passo, e aí depois nós queremos resolver as coisas em segundos. Entramos por certos caminhos, tomamos certa decisão, fazemos certos compromissos, e depois nós estamos lá sofrendo pressões. Nós deveríamos pensar antes de agir. Meu pai dava um conselho, e eu lembro disso, ainda criança, ele diz: antes de você fazer qualquer coisa, pense 3 vezes. E nós estamos entrando em uma hora que nós não podemos ficar contando com o futuro, como tudo dando certinho, não. O cristão deve dar cada passo firmado na palavra. Porque depois o lar agita, tudo fica agitado, e aí você tem que trabalhar dia e noite, sendo que poderia esperar mais um pouco. Sem pressão, sem tensão, sem desgaste familiar, sem desgaste entre marido e esposa. A maioria dos problemas nós procuramos eles com nossas próprias mãos. E aí depois nós culpamos o diabo. Dizemos que ele é que é culpado. A maioria dos problemas são procurados, são trazidos por nossas próprias mãos. Nós temos o que é correto, nós temos um ensinamento correto. Nós, como cristãos, estamos neste mundo, não podemos confiar em nada deste mundo, não podemos confiar em economia de país. Um país dominado por Satanás, por homens cruéis. Você deve dar cada passo devagarzinho. Amém? Senão depois você fica louco, você tem que trabalhar dia e noite, você não vai ter tempo nem para Deus. Você vai roubar o tempo de Deus, você não vai ter tempo de vir nos cultos, você vai fazer compromisso até com o seu final de semana. O profeta diz nessa mensagem que nós fazemos coisas sob pressão, que se não fosse aquela pressão nós não faríamos aquela determinada coisa. Você vai casar sob pressão? Que aquele moço fica no seu pé? Eu não gosto dele, mas ele não larga do meu pé. Eu vou casar com ele para resolver esse problema. Aí que você vai começar um problema. Aquela moça, aliás, é qualquer coisa, nós não devemos agir sob pressão. Eu disse outro dia para um irmão, falei, eu não gosto de agir sob pressão. Ele disse, mas eu perguntei para o senhor ainda não falou nada. Eu falei, estou pensando ainda. E depois que a gente fala, aí você tem que sustentar a sua palavra. É um degrau que nós precisamos alcançar, aquele degrau da temperança. Não é só a fé em Jesus Cristo, esse é bom, mas nós precisamos de virtude, nós precisamos de conhecimento da palavra, o que nós temos tido com muita fartura. Mas nós precisamos de temperança, nós precisamos de paciência, nós precisamos de piedade, nós precisamos do amor fraternal. Então, um caldeiro explode, porque vai gerando pressão. E de repente aquela pessoa explode, aquele irmão explode, aquela esposa explode. Por quê? Foi acumulando pressão. Agora nós encontramos isto. Isso aumenta com o passar dos dias, viu? Vai aumentar, a pressão vai aumentar, porque nós temos que sair da terra. Se estiver tudo bem aqui, nós não vamos dizer Maranata. Nós não vamos clamar por sua vinda.
Sabe o que fez Israel clamar por sua vida e então Deus preparar Moisés e fazer ele ir para o Egito e chegar ali e enfrentar Faraó? Foi o clamor de Israel. E o que fez Israel clamar foi os açoites, foi as pressões. Uma vida muito tranquila aqui não vai fazer com que um cristão clame, deseja a volta de Jesus. Você fala com seu chefe se você está trabalhando, bem fulano, e se você fala com a criança, vem aqui mamãe, eu vejo, aí está você, isso se forma, que coisa, vem, você se sente como se fosse a cabeça, fosse fugir. Eu sei que estou com isso todo dia, então eu sei o que isso significa, ela se forma. Tensões se formam. No parágrafo 45, ele diz: todo mundo, isso está se tornando uma era neurótica. Todos estão alterados, não tem nenhum tempo. E aquilo altera um ponto em que quebram coisas. Está acontecendo com você ainda não, né? Tem gente quebrando vasilhas não, né? Joga copo na parede, coisa assim. Isso faz com que as pessoas tenham maus sentimentos quando elas os interrompem repentinamente e dizem coisas que você não quer dizer. Agora todo mundo é culpado disso, eu sou culpado, vocês todos são culpados. Nós fazemos coisas sob pressão, que nós não faríamos por outro lado. Assim existe um excesso de pressão formada hoje, e eu creio, antes que eu vá mais além, eu devo dizer isso, eu creio que é o inimigo vindo e pressionando. E eu creio que isso é o diabo. E nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Nós não estamos vendo os sinais? Você não tem ouvido de terremotos em vários lugares? Você não vê que peste tem assolado a humanidade, que pai tem estado contra filho, que filho tem estado contra pai, que há guerras? São sinais da sua vinda. E a Bíblia diz que nos últimos dias o diabo estaria em volta, como um leão que ruge. E se ele puder te pegar sob pressão, precipitando, correndo sobre alguma coisa, você fará decisões que você não faria se você não assentasse e pensasse sobre isso. Aí o profeta conta aqui que ele estava na África caçando e ele, com os seus binóculos, ele viu uma ovelhinha muito distante. E ela estava pastando tão tranquila, comendo capim, achando aquilo tão gostoso, remoendo. Aí, de repente, ele ali olhando para o seu binóculo, ela começou a ficar agitada. Ela abaixava a cabeça e levantava. Ela começou a ficar inquieta. Ele disse: será o que está acontecendo com essa criatura? E ele observando. E aquela ovelhinha foi ficando agitada, e ela foi ficando preocupada, e ela mexia, e ela não estava mais em paz como ela estava. E ele começou a pensar: será o que está acontecendo que essa ovelhinha está dessa forma? E pelos binóculos ele não viu mais nada, não tinha outras ovelhas, não tinha pastor por perto. E de repente ele observou nos seus binóculos um leão vinha deslizando no capim em direção àquela ovelha. Embora ela não pudesse ver, mas ela estava pressentindo que o perigo estava rondando. E se você deixar o Espírito Santo agir no seu coração, ele te fará pressentir. Nós temos um sentido a mais que os do mundo. Além de visão, de audição, de tato, de paladar, além de raciocínio, nós temos um sentido a mais, que é o sentido da fé.
E um cristão deve deixar o Espírito Santo dizer para ele: não, aqui eu não posso ficar, não. E aí o Espírito Santo vem, mas o profeta diz que ele é sensível, e às vezes nós não queremos ouvir a voz do Espírito. E ele vem no nosso coração e fala conosco, mas às vezes nós queremos ignorar a voz do Espírito. E depois nós sofremos o prejuízo. E então a era nervosa, neurótica que estamos vivendo, vocês sabem, em tudo isso os doutores não têm nenhuma resposta. Às vezes o doutor que você vai também está tomando remédio controlado. Ele também está procurando por esse alívio. Ele não tem resposta, pois eles estão afetados com isso também. Eles não têm a resposta, eles não sabem o que fazer. E todos nós aqui já ouvimos o doutor dizer assim: isso é uma virose aí. Mas que virose que é? É uma virose. Isso é verdade? Ou então ele diz: nós vamos fazer uns exames aqui e aí fica ganhando tempo com você, ele não sabe o que é não. Você diz: doutor, minha cabeça está para explodir, eu não sei o que fazer, E ele diria: eu também estou. Bem, não há nada que você possa fazer, ele passará um tranquilizante, e quando aquilo termina o efeito, você estará mais nervoso do que estava da primeira vez, como um homem bêbado tomando um drink extra, para rebater sua embriaguez. Vê você? Então você não pode fazer isso, não há nenhuma resposta, eles não a têm, porém Deus tem a resposta. Isso é o que queremos falar a respeito. Eles têm a resposta, Deus tem a resposta, e não só tem, Ele é a resposta. Amém? Cristo é a resposta para cada problema que temos. Às vezes a gente fala: como que eu vou resolver isso agora? O problema é esse. Você quer resolver, e tem coisa que a gente tem que confiar em Deus. Agora nós vamos falar sobre ele agora. Agora, no Velho Testamento, houve um tempo quando o homem podia formar pressão lá no passado. E aquilo era quando ele fazia alguma coisa errada. Se ele derramasse sangue inocente, bem, então ele estaria em fuga. Porque tão logo quanto aquele homem que matou, o erro que ele cometeu, aquele homem, ele cometeu o erro para alguém de sua gente o caçaria até encontrá-lo. Ali ele o mataria, era dente por dente, olho por olho. E vê você, um homem não tinha nenhum lugar para parar. Se ele cometesse alguma coisa acidentalmente, naturalmente as pessoas não acreditariam. Bem, ele tinha que safar-se. Porque tão logo quanto ele fizesse isso, então os parentes desse homem ou mulher, quem quer que fosse, eles começariam a procurá-lo. E quando encontrasse, era dente por dente, olho por olho. Esta é a maneira que eles faziam, que eles viviam. E assim ele não podia parar em parte alguma, ele era um fugitivo, ele não sabia o que fazer, ele estava fugindo, um tipo próprio de hoje. Eu penso que isso é o que está causando tanta pressão, nós estamos fugindo. Isso é o que acontece com o mundo, sabendo que estão errados, sabendo que a vinda do Senhor está próxima, a pressão aumentando, e eles estão fugindo. Quem sabe muitos de nós somos como Jonas. Deus manda a gente ir para um lugar, mas a gente quer ir para outro. É fujão. Mas de todas as formas, Deus cruza o caminho do eleito.
até naquela desobediência de Jonas estava um propósito divino para cumprir em Jesus Cristo. E às vezes nós pensamos que vamos desobedecer, mas Deus cruza o nosso caminho. Se você é eleito, Deus cruzará o seu caminho de todas as formas. Aí o profeta diz: motel, cassino, luxúria, pecado, decadência moral, qualquer coisa para dar vazão. Ouve na televisão piada suja, qualquer coisa para dar vazão. Eles estão em fuga, há algo que está para acontecer e eles sabem disto. É inconsciente até, porque o que faz uma criancinha viver sob tensão? Precisa ninguém dizer nada, mas nós às vezes observamos isso em nossas crianças, em nossos filhos. E às vezes um pequenino está lá quase que comendo o dedo, comendo unha, e nervoso. O profeta diz: há algo que está para acontecer e eles sabem disso, e eles estão tomando a si mesmo para a morte com prazeres e tudo mais, fugindo. Eles sabem que há algo prestes a acontecer. O mundo fala disso. Nós sabemos que alguma coisa está para acontecer. Este mundo pode ser explodido antes da luz do dia. Cada nação está sob tensão. Por quê? Outro dia um paísinho de nada enfrentou os Estados Unidos da América e eles não tiveram coragem de fazer nada porque eles ameaçaram explodir aquela nação. E eu te digo, qual país que está em segurança? Qual país que pode dizer nós estamos em segurança? Eu te pergunto, qual o homem inteligente que pode desarmar as bombas atômicas que estão sobre a terra? E eles fizeram ela com suas próprias mãos, e quantas existem eu não sei, e não me interessa também, porque antes da primeira entrar em ação, a noiva já foi embora. E é isso que deve trazer descanso para nós, é saber que nós estamos em Cristo. Por isso que Paulo disse: Cristo é em vós, esperança da glória. Mas se Cristo não estiver em mim, se Ele não estiver em você, nós não teremos esperança na glória. E o que nós devemos fazer apressadamente é entrar em Cristo e deixar que essa palavra se torne realidade cada dia mais em nossas vidas. Que a mensagem do irmão Branham não seja simplesmente parágrafos bonitos, não seja simplesmente filosofia, não seja simplesmente versos, mas que ela possa ir tornando realidade em nós. E isso vai acontecer à medida que você ouve a palavra. O profeta diz na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, logo no início ele diz: contanto que seja a palavra, ele diz, o povo é abençoado. Se a transmissão ele é abençoado, se ele estiver no Espírito do Senhor, se a leitura da mensagem ele é abençoado da mesma forma. Porque o que abençoava a igreja primitiva era quando os cristãos ali estavam reunidos e eles recebiam uma nova cartinha de São Paulo, e aquilo era lido em todas as igrejas pastoreadas por São Paulo. E não importava se era São Paulo em corpo presente ou se era simplesmente suas cartas, ela fazia mudança na vida daquele povo. E você quer saber do mais? Até hoje as cartas de São Paulo faz mudança na vida de um verdadeiro filho de Deus. Porque elas continuam vivas. Ela é a palavra de Deus. Não existe cadeia, não existe nada que para um ministério vindicado por Deus. Eu te pergunto, o que você já ouviu falar sobre Demas, sobre Barnabé, a não ser o que Paulo falou sobre eles? O que já foi dito, até mesmo na história, você já ouviu alguma coisa?
Sobre suas igrejas? Sobre o resultado dos seus ministérios? Mas até mesmo o grande Billy Graham teve que reconhecer e dizer: Paulo ia em uma cidade, convertia um, voltava um ano depois, tinha 30. Eu vou em uma conferência, 30 mil converte, volto um ano depois, não tem 30. Agora nós temos isso, amém? Porque a mensagem de William Branham, ela começa lá em Gênesis, no princípio, e termina com o amém do Apocalipse. E ela está em nós. Eu disse outro dia, eu não tenho nenhuma curiosidade, Deus é minha testemunha, de ler mensagens fora do púlpito, muito especialmente as mensagens novas. As 3 últimas que recebemos no encontro, está na minha pasta, lá na minha estante, eu nunca abri, não sei nem data que o irmão Branham pregou. E particularmente não uso essas mensagens novas, nem na minha igreja, muito menos nas igrejas que eu vou pregar. E às vezes até companheiro recebe a mensagem lá no encontro, no intervalo ele já está lá grifando, lendo. Que espírito, viu? Sabe por que eu não tenho essa preocupação? Porque a mensagem do irmão Branham está em mim, ela está em você. Ela simplesmente é vivificada quando nós lemos, quando ela chega na hora certa, como essa mensagem, imagens de Cristo, chegou na hora oportuna para nós, de nos identificarmos como servos do Senhor, e servir um ao outro, e lavar os pés um dos outros em humildade, dizendo: Senhor, eu estou lavando os seus pés, não sou digno desse irmão estar lavando meus pés, dessa irmã está lavando os meus pés. A mensagem está em você desde antes da fundação do mundo. Ela é simplesmente vivificada quando ela é lida, quando ela chega no espírito correto para você. Amém? Você está em Cristo? Você está nesse refúgio? Então não saia dele não saia não. Eu vou ler só esse parágrafo e nós vamos encerrar. É o 92. O profeta diz: o homem deve querer permanecer no refúgio. Ele não pode entrar lá reclamando. Ele deve querer ficar, nenhuma reclamação a respeito disso. Do lado de fora ele morre, dentro ele está salvo. E depois, se você quiser ler na sua casa, Josué capítulo 20, então Deus manda Josué estabelecer as 6 cidades de refúgios para Israel. 3 antes do Jordão e 3 depois do Jordão. Para quê? Para que cada pessoa que estivesse em apuros pudesse chegar naquela cidade de refúgio, e então as portas eram abertas para ela. E então aquelas pessoas ouviam sobre sua história, e se aquilo era verdadeiro, se ele tinha cometido um crime acidental, ele tinha direito de ficar na cidade de refúgio, de ser protegido e de nenhum vingador tirar a sua vida. Mas se ele fosse um mentiroso, então aquele parente tinha direito de entrar e matar ele dentro da cidade de refúgio. Mas tinha uma coisa, ele tinha que querer entrar na cidade de refúgio. E ele tinha que permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Ele não podia sair dali. Você entrou em Cristo? Amém? Nós entramos? Mas nós não podemos ficar reclamando, não. Nós devemos agradecer a Deus por essa mensagem ter cruzado nosso caminho, ter nos livrado da lei, do pecado e da morte, ter limpado nossas vidas, ter feito de nós cidadãos dos céus, de sermos filhos de Deus. Então nós não temos que ficar reclamando, nós devemos agradecer a Deus dia e noite. O profeta chega a dizer assim, se Deus simplesmente me salvasse e não fizesse mais nada por mim, deixasse eu sofrer doenças, deixasse eu padecer necessidade, não tivesse nem mesmo roupa para vestir, não tivesse um lar, não tivesse trabalho, não tivesse alimento, mas se Ele simplesmente me salvasse, eu deveria ser a pessoa mais grata, eu deveria viver infinitamente grato. Agora quem está nessa condição aqui? Só disso. Deus tem nos salvado, Deus tem nos dado família, Deus tem nos dado igreja, Deus tem nos dado pastor, Deus tem nos dado irmão, Deus tem nos dado programas, Deus tem nos dado uma mensagem que nos diferencia, não é porque nós queremos, mas nós somos um povo diferente.
Nós não temos motivo para murmurar, nós temos motivos para agradecer a Deus e dizer: Senhor, obrigado por esse refúgio, obrigado por essa cidade, obrigado por essa palavra, obrigado por suas bênçãos que não têm parado de cair sobre nós. Em nome de Jesus, Deus continue conosco. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando o pastor William. Muitos problemas que enfrentamos é por causa da nossa precipitação. Nós criamos aquilo. Eu ouvi algo sobre um pastor respondendo um irmão que estava desesperado. Seu filho adolescente estava envolvido tanto nas redes sociais que não queria saber de estudar, às vezes nem comer na hora certa ele ia. E ele foi pedir o pastor para ajudá-lo. O pastor disse para ele: isso foi um problema que você mesmo criou. Pois foi você quem deu o celular para ele. Agora você tem que achar um meio de resolver isso aí. Como é que eu vou te ajudar num problema que você mesmo criou? Jesus é a resposta para todos os problemas que nós temos. Por outro lado, vem esse alívio. Tem problemas que foi nós que criamos por falta às vezes até de lucidez nossa. Mas se nós confiarmos e vir para essa cidade de refúgio, vir para esse refúgio, ele pode solucionar, ele pode transformar aquilo, mudar aquele problema, resolver aquilo. Ele tem poder para isso. Logo em seguida ele disse: não gosto de fazer nada sob pressão. Às vezes eu sou chamado de lento para tomar decisões. E eu sou devagar. E às vezes alguém até diz quase parando. Mas eu acho que eu estou incluído nisso aqui. Eu não gosto de fazer nada sob pressão. E melhor é você não falar. Se você também não gosta, melhor você não falar. Porque se você fala, as pessoas vão cobrar de você. Elas vão te cobrar. Então, se você não tem a decisão nítida e correta ainda sobre aquele assunto, não fale. Fique quieto, fique calado. Aí, a hora que você tiver aquela solução, a hora que você sabe o que você vai fazer, como você vai agir, aí você pode falar, porque você está apto para arcar com as consequências que virão. Então, por isso que eu até escrevi assim: melhor é não falar do que não cumprir, ou não ter a decisão clara daquele determinado assunto. Porque falar uma coisa que a gente não tem a decisão clara, a gente não tem uma visão clara daquilo. Melhor falar: eu não sei, eu vou orar, eu vou buscar de Deus uma ajuda nesse sentido, vou pesquisar na mensagem, na Bíblia, aí depois eu poderia te ajudar, mas deixa eu ter uma visão clara sobre o assunto. Achei muito maravilhoso aqui, ó. Se tiver tudo bem, como que vamos dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus? A coisa está tudo bem. Outra coisa, às vezes pensamos em desobedecer, mas se somos eleitos, Deus cruza o nosso caminho.
Deus cruza o seu caminho. Se você é um eleito, você não consegue desobedecer. Então venha, entre no refúgio, queira ficar aí. Essa questão da pessoa, do criminoso, se refugiar na cidade de refúgio, é muito bonito o profeta falar assim, ele tinha que desejar ir e desejar ficar lá. Porque se ele saísse, o vingador do sangue pegava ele fora da cidade e o matava. E quando então o vingador do sangue vinha na cidade de refúgio para tratar daquele assunto, então eles não podiam fazer nada com ele enquanto não fosse julgado pelos juízes. E esses juízes eram encabeçados pelo sacerdote, como o pastor William disse. Então, enquanto aquela pessoa permanecesse no refúgio, ela não poderia ser tirada da sua vida, a menos que ela fosse julgada como ele acabou de dizer, um mentiroso, um trapaceiro, um camarada que, às vezes, até é reincidente. Você já observou que a própria justiça humana, que é um trapo de imundícia, uma tradução mais antiga da Bíblia Sagrada, esse versículo que fala que é um trapo de imundícia, tem uma tradução mais antiga da Bíblia que fala assim, trapos de menstruação. Tanto que a imundícia chama desta forma. E essa justiça, que é um trapos de imundícia diante de Deus, eles, quando o caso é primário, é um julgamento. Mas quando tem reincidência, então é muito terrível. O julgamento é muito pior. E você já imaginou quando eles pegam um mentiroso? Que situação que a coisa vai, cada coisa vai complicando mais. Então vamos ficar quietos no nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Vamos ficar de pé. Que Deus continue abençoando o pastor William. Amém? A sua igreja. E Deus sabe melhor. A última vez que eu estive lá, como eu disse, foi por ocasião do aniversário de casamento dele. Era uma reunião especial que ele queria ter com a igreja. E fez esse convite também por motivo de gratidão, né? Por ter concordado dele casar com a mãe Esther Lúcia. Ele é muito grato por isso, né? E dizer que se eu não concordasse era muito difícil, né? E esses rapazes que chegam aí, namoram por lá e nem vêm pedir o pastor, esses rapazes, tem cuidado com eles, né? Outra coisa que me chamou a atenção também, eu não anotei, por isso que eu não falei, é sobre casar sob pressão. Já fomos ensinados, os jovens têm que sempre ser lembrados disso. Se o rapaz ficar, não, você casa comigo? Você dá a palavra? Não, vamos, fala que casa comigo, e fica pressionando a moça, então ela deveria dizer assim para ele, escuta, eu não tenho a decisão ainda, e você está me pressionando, então não, pode caçar outra, pode caçar marida para lá, né? E da mesma forma seria se a moça ficar no pé do rapaz. Rapaz, você não vai casar comigo, não? Você não quer casar comigo, não? E tal, e vamos casar? Não, espera aí, eu não tenho decisão ainda, vamos esperar. E, olha, você quer saber de uma coisa? Você está com muita pressa, você pode procurar outro, porque eu não te quero, não. Não gosto de fazer nada sob pressão. E se você pode escapar da sua pressão, é aqui, é em Jesus Cristo. Amém? Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela palavra que nós ouvimos. E o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Não existe uma pessoa no mundo hoje que não está vivendo sob pressão. Ó Pai Celestial, e estamos no momento que nós desejamos aquela hora da Tua aparição, Senhor, para nos tirar desta pressão que nós estamos vivendo nela.
Ó Pai Celestial, por isso coloque em nosso coração um desejo de estar neste refúgio, um desejo de ficar nesse refúgio, permanecer nele, até a hora da aparição do Senhor, até a hora quando nós veremos, ó Pai, os filhos de Deus que estão na sepultura ressuscitados. Aí nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos e encontraremos o Senhor nos ares. Nós agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração pela mensagem que ouvimos. Que o Senhor recompense o pastor William, a sua família, a sua igreja, Pai, todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, nós intercedemos por eles. A saúde de cada um encomendamos também a Ti. Os nossos irmãos que participaram conosco pela transmissão, que esta bênção, o selo deste culto, Senhor, seja sobre cada lar, cada família que tem nos acompanhado. Nós Te louvamos e Te agradecemos por todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus vivo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe. Cumprimente um ao outro. E domingo próximo nós teremos a escola dominical, o culto da tarde, muita bênção no próximo domingo. Deus os guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O pastor Will está lembrando da reuniãozinha, da festinha das crianças sábado, a partir das 13 horas. 13 horas, as mães, não veio nenhum bilhete, Marlene, não veio nada, falando nada sobre a festinha, então por isso que eu não falei nada, né? Mas é a partir das 13 horas, as mães devem dar o almoço mais cedo, para eles ficarem liberados aqui no pátio, né? No pátio da igreja. Deus os guarde, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.